Boa tarde. A partir de agora, a TV Cidade Verde leva ao ar o debate OAB 2018. É a oportunidade que a população tem de ouvir as propostas dos 4 candidatos que disputam a presidência da OAB Piauí. A eleição que acontece no próximo sábado, dia 24. A Ordem dos Advogados do Brasil é uma instituição muito importante porque traz à sociedade essa possibilidade de ter uma sociedade democrática. É importante também aos piauienses, não só a classe dos advogados, mas aos piauienses que podem, através da OAB, ter a representatividade através de comissões que se preocupam com o dia a dia das pessoas. São mais de 10 mil advogados aptos a votar em todo o estado do Piauí. E a partir de hoje, através aqui da TV Cidade Verde, esses advogados também terão uma nova oportunidade para ouvir as propostas e as ideias dos 4 candidatos que disputam a presidência da Ordem. A posição dos candidatos neste cenário foi definida através de sorteio prévio, na presença dos assessores dos candidatos. E eles estão posicionados em ordem horária, da minha direita para a minha esquerda, da seguinte forma. Aqui na primeira posição, o advogado Carlos Henrique. Na segunda posição, o advogado Celso Barros. Aqui ao meu lado esquerdo, o advogado Lucas Vila e a advogada Georgia Nunes. De acordo com as regras, não será permitida a exibição de documentos durante esse debate. Também não será permitida a manifestação da plateia para que não atrapalhe o andamento da discussão feitas entre os candidatos. Caso o candidato se sinta pessoalmente ofendido, ele poderá requisitar um direito de resposta. Esse pedido de direito de resposta será encaminhado a uma comissão composta por 3 jornalistas do Grupo Cidade Verde. Os jornalistas Fenelon Rocha, Tiago Melo e Joelson Giordani. Caso o direito de resposta seja concedido, será no tempo de 1 minuto. O debate está sendo transmitido ao vivo não só pela TV Cidade Verde, mas também pela Rádio Cidade Verde 105,3, pelo portal Cidade Verde e pelo aplicativo da TV Cidade Verde, o CV Play. Vamos então às regras desse primeiro bloco do debate OAB 2018. Nesse primeiro bloco será feito o sorteio do primeiro candidato que vai fazer a pergunta. E a sequência dos demais será no sentido horário. Cada candidato terá 30 segundos para fazer a sua pergunta. O candidato que vai responder terá 1 minuto e meio. Depois, 1 minuto para a réplica e mais 30 segundos para a tréplica. Então, a partir de agora, eu faço o sorteio do primeiro candidato que vai começar a perguntar neste bloco do programa. A primeira pergunta será feita pelo candidato Carlos Henrique. Candidato, a quem o senhor vai dirigir a sua pergunta? Ao procurador Celso Barros Coelho Neto. O senhor tem 30 segundos para a pergunta. Doutor Celso Barros, durante 2 anos e 9 meses, o senhor participou da gestão, aplaudiu, viajou, parabenizou, coadunou com as omissões e, há cerca de 1 mês, o senhor se declara como oposição. O que se deve essa postura? Omissão, descompromisso ou mesmo incompetência? O candidato Celso Barros tem agora 1 minuto e meio para a sua resposta. Bem, boa tarde a toda a advocacia piauiense que nos assiste. Carlos Henrique, candidato Carlos Henrique, a sua pergunta, eu tenho respondido muito ela. Nós rompemos com o grupo político que está na situação da OAB, para nós não rompermos com a advocacia piauiense. A advocacia piauiense, ela merece ter uma posição de destaque dentro da sua própria instituição. E nós fomos percebendo com o passar dos meses, com o passar dos 2 anos e 9 meses, como você bem acentuou,
que isso estava muito na parte da retórica. E nós atuamos muito, beneficiando muito a advocacia, o grupo político que faz parte da nossa chapa, Chapa 4, Movimento OAB, nós construímos muito nessa gestão. Infelizmente, não foi possível construir mais, porque nós tivemos muitos percalços, nós tivemos questões que impediram que nós fizéssemos muitas ações na OAB. E digo para você, Carlos Henrique, eu desafio alguém da gestão atual de ter percorrido tanto o Estado como eu percorri, de ter trabalhado tanto como nós trabalhamos. Por isso aqui, nós não tiramos a nossa candidatura de nenhum tipo de situação individualizada, mas apenas tiramos a nossa candidatura do nosso movimento Independência OAB através do trabalho que fizemos e respeitando a classe da advocacia piauiense, notadamente as mulheres e os jovens que são advogados e advogadas que merecem uma OAB, que trabalhe mais e que tenha mais proximidade com a advocacia piauiense. Nós sabemos que a advocacia piauiense tem quase 13 mil advogados e todos eles e todas as advogadas merecem o nosso respeito. Candidato Carlos Henrique tem agora 1 minuto para a réplica. Nós sabemos da competência do procurador Celso, mas o que nos causou estranheza foi justamente o fato dele ser conselheiro federal e ter conhecimento da auditoria do Conselho Federal que dizia a situação, precária situação financeira da ordem e não ter alertado a advocacia do Piauí. Isso nos causou estranheza a princípio. Outro ponto também, doutor Celso, que nos causou estranheza foi o fato de você ter, como membro da Comissão de Relação com o Poder Judiciário, ter coadunado com a agregação de comarcas, que foi um retrocesso para a advocacia e para a sociedade do Piauí. Nós, da Chapa 2, iremos lutar incansavelmente em prol da reavaliação da agregação de comarcas, porque não ouvimos sequer um advogado favorável a esse retrocesso, que prejudicou a advocacia e o jurisdicionado. E também iremos lutar junto ao Conselho Federal para minimizar a precária situação financeira a qual se encontra a ordem hoje em dia. O advogado Celso Barros agora tem 30 segundos para a tréplica. Candidato Carlos Henrique, realmente eu não vi nesses 2 anos e 10 meses na OAB, não vi nenhum requerimento seu formal, qualquer tipo de diálogo seu com relação à OAB. Essa questão de ser contra por ser contra é muito perigoso, porque nós não podemos segregar a nossa classe, nós temos que pregar o espírito de união. E confesso que eu não vi nenhum tipo de postura sua, escrita ou não, para minimizar alguma coisa. Com relação à agregação das comarcas, há comarcas que estão funcionando, mas a sua maior parte realmente não está funcionando. E nós vamos lutar para que elas melhorem e sirvam à sociedade através da justiça. Agora o advogado Celso Barros é quem faz a pergunta. Quem o senhor escolhe para perguntar? Pergunto para o candidato doutor Lucas Lages. Lucas Vila. Doutor Lucas Lages, o senhor gravou um vídeo em 2015 sendo veemente contra a contratação de prefeituras de Teresina para escritório de advocacia. E, nessa gestão, ao que parece, o senhor tem um contrato no seu escritório, firmado pelo senhor, um contrato de R$ 48 mil por mês com a Prefeitura de Teresina, cujo secretário de comunicação é o seu sócio, está na placa lá do seu escritório. O que o senhor tem a ver com essa contratação em proteção ou não da jovem advocacia que o senhor diz que tanto... Esgotado, candidato Lucas Vila agora tem 1 minuto e meio para a resposta. Doutor Celso Barros, a começar, em minha entrevista que o senhor se refere, eu jamais falei de município de Teresina em momento algum. Eu sempre disse que sou a favor dos contratos com inexigibilidade de licitação, desde que nas hipóteses legais. E isso não elimina o que eu defendi, que é que as prefeituras tenham também seus quadros de procuradores. Eu não sou sócio, doutor Celso Barros, do doutor Fernando Said. Desde 2016, o doutor Fernando Said não figura nos quadros do meu escritório e não é meu sócio. Agora, me surpreende, doutor Celso Barros, que o senhor toque nesse assunto, quando o seu escritório tem um contrato, há muito tempo teve um contrato com a CEPISA, que foi um contrato aditado por mais de 7 vezes e que também foi um contrato com inexigibilidade de licitação. No caso do seu contrato, foi um contrato que foi questionado pelo TCU, enquanto o contrato do meu escritório foi aprovado por todos os órgãos de controle. Agora, quero lhe dizer, doutor Celso, que eu sou contra qualquer tipo de criminalização da advocacia. Eu vou lutar, enquanto presidente da OAB, para que todos os advogados e advogadas possam trabalhar dignamente e ser remunerados dignamente pelo trabalho que exercitam, independentemente da área de atuação. Todos sabem que eu sou advogado criminalista, vivo da advocacia há 13 anos. No meu escritório, coordeno o Departamento de Direito Penal, mas esse é um contrato do departamento do meu sócio Efrem Cordão, e eu não posso e nem irei impedi-lo de atuar na sua área de atuação, nem
nem tentar criminalizar qualquer tipo de exercício da advocacia. Quem criminaliza a advocacia não pode querer ser gestor da ordem. Esgotado o candidato. Não, por favor, eu gostaria de pedir à plateia que não se manifestasse, por gentileza. Por favor, o senhor agora tem 1 minuto para a réplica. Todos nós sabemos, doutor Lucas Vilares, que o senhor tem um grande escritório com vários departamentos, mas o senhor não teve o cuidado, enquanto criminalista, de firmar o contrato junto ao Instituto de Previdência do município de Teresina. Teresina tem uma prefeitura. O senhor, no vídeo de 2015, que viralizou nas redes sociais, o senhor é veemente contra a contratação de prefeituras de Teresina, de escritórios de advocacia, por prefeituras de todo o Piauí. E a Prefeitura de Teresina faz parte do Piauí. Está na sua placa lá do seu escritório, talvez você não tenha trabalho de tirar a placa, está lá, Cordão SAID Vila Advogados. SAID é do secretário de Comunicação. Pois bem, o senhor falou naquele vídeo que protegeria a jovem advocacia, mas o seu escritório recebe R$48 mil por mês, o que equivale a 28 pisos da advocacia, e deixa de contratar a Prefeitura de Teresina 28 pessoas, 28 advogados, para contribuir tão somente com o seu escritório, que, claro, um grande escritório com vários departamentos. Candidato Lucas Vila, 30 segundos para a tréplica. Doutor Celso Barros, mais uma vez o senhor falta com a verdade. Eu já disse, não tenho nenhum contrato com a Prefeitura de Teresina. Tenho um contrato com o Instituto de Previdência de Teresina. A Prefeitura de Teresina tem seus procuradores e eu sou a favor que ela tenha, como que todos os municípios do Piauí tenham também os seus quadros de procuradores, o que não impede que os escritórios tenham suas contratações por inexigibilidade de licitação. Agora, volto a dizer, me surpreende essa tentativa de criminalização da advocacia, quando o senhor, que nunca viveu de honorário, sempre teve cargo de comissão até ser procurador do Estado, tem idênticos contratos. Esgotado, candidato Lucas Vila. Por favor, a plateia, por favor, que não se manifeste. O candidato Celso Barros está solicitando o direito de resposta. Nós vamos, então, consultar a comissão de a comissão de jornalistas da TV Cidade Verde. Doutor Celso, não foi concedido o direito de resposta. Nós vamos seguir, então, com o debate. Quem pergunta agora é o candidato Lucas Vila. Quem o senhor dirige a sua pergunta, por favor? Quero fazer uma pergunta ao candidato Carlos Henrique. O senhor tem 30 segundos. Candidato Carlos Henrique, qual é a sua proposta para a viabilização e aplicação de recursos do Fundo Cultural da OAB? O senhor tem 1 minuto e meio para a resposta, doutor Carlos. Nós iremos lutar junto ao Conselho Federal para que o fundo, que tem um percentual de 3%, seja aplicado da maneira correta. Ou seja, fomentando a cultura da ordem, temos inclusive o projeto nas nossas andanças com o advogado de Floriano para lançarmos CDs de advogados, artistas também. Temos o ideal também de fomentar a cultura para os advogados que participam que são artistas, de certa forma, não é, doutor Lucas Vila? Esse é um projeto que nós temos. E, paz, eu quero me dirigir primeiramente também ao advogado e à advogada do Piauí. Dizer que nós estamos, primeiramente, lutando pela melhoria dos fóruns, pela melhoria da celeridade do processo. O advogado e advogado do Piauí, ele quer saber, doutor Lucas Vila, de seu processo está sendo resolvido de forma mais célere. Ele quer saber de uma OAB independente, uma OAB altiva, que lute pela advocacia e que não seja submissa ao governo do Estado, que não seja submissa à prefeitura, que não tenha vínculos com grandes partidos políticos. Isso é que o advogado do Piauí quer. Ele quer uma OAB que realmente lute pela advocacia, uma OAB independente, que não tenha amarras, que possa lutar pelo advogado e advogada que está lá no sul do Estado ou mesmo no interior, trabalhando para pagar suas contas no final do mês. Agora, o advogado Lucas Vila tem 1 minuto para a réplica. Doutor Carlos Henrique, o percentual destinado ao Fundo Cultural é de 3% e é um percentual que é destinado à Escola Superior de Advocacia, não pelo Conselho Federal. Então, doutor Carlos Henrique, é a Escola Superior de Advocacia que administra o Fundo Cultural, como nós temos administrado durante essa gestão e iremos administrar, continuando expandindo os cursos de pós-graduação, investindo no nosso mestrado, que vai finalmente sair, um projeto de mestrado pela primeira vez genuinamente piauiense, e nós vamos investir nisso. Vamos levar o curso de iniciação à advocacia
para todas as subseções do Piauí, integrando nesse projeto situações que ajudam o advogado a exercer na prática sua advocacia, como, por exemplo, disciplinas de marketing jurídico, de planejamento estratégico, de gestão de escritórios, de empreendedorismo jurídico, de precificação de honorários. Agora, quanto à vinculação partidária, doutor Carlos Henrique, não sou eu o candidato que tem cargo no Estado e que não pode assinar uma ação contra o Estado. Não sou eu o candidato que viveu a vida inteira tendo cargos comissionados. Eu não sou vinculado. O tempo está esgotado. Candidato Lucas Vila, o senhor, candidato Carlos Henrique, tem 30 segundos para a tréplica. Com relação à Escola Superior de Advocacia, doutor Lucas Vila, nós iremos fomentar os cursos realizados por professores do Piauí. Iremos levar os cursos até as subseções, iremos gravar esses cursos e veicular para as outras subseções e também em Teresina, aproximando a advocacia da seccional, aproximando as subseções da seccional, ressaltando que iremos sim realizar testes seletivos para o professor poder ministrar esses cursos através da ESA. O candidato Celso Barros solicitou o direito de resposta. Nós vamos consultar agora a comissão de jornalistas da TV Cidade Verde. Não foi concedido o direito de resposta. Agora nós temos a candidata Georgia Nunes, que vai fazer a pergunta. Candidata, para quem a senhora dirige a pergunta? Boa tarde, Nádia. Eu queria perguntar para o candidato da situação, doutor Lucas Vila. A senhora pode perguntar, inclusive esclarecendo aqui que neste bloco há a possibilidade dos candidatos perguntarem para candidatos já questionados, o que não acontecerá nos 2 blocos seguintes. Como o doutor Lucas já foi questionado pelo doutor Celso Barros, ele também pode responder a uma outra pergunta. A candidata Georgia Nunes tem 30 segundos. Senhor vice-presidente, o senhor foi eleito pelos advogados e advogadas em 2015, mas ausentou-se da gestão por um longo período. Eu gostaria que o senhor aproveitasse essa oportunidade para explicar à advocacia os motivos que o levaram a se ausentar da gestão e da representação da classe. E aproveitasse também para explicar o que o senhor acha da situação de caos financeiro, dos empréstimos realizados, da insolvência declarada pelo Conselho Federal e da inaptidão da CAAP, reconhecida no site da Receita Federal. O tempo está esgotado. O candidato Lucas Vila tem 1 minuto e meio. Candidata Georgia Nunes, eu agradeço muito a sua pergunta, porque me possibilita esclarecer uma fake news que tem sido difundida por aí, de que eu me afastei durante muito tempo da gestão. Eu tirei uma licença autorizada pelo Conselho de 2 meses no fim do ano passado, porque precisava dar cabo da minha tese de doutorado. E foi por isso que me afastei unicamente por 2 meses da gestão, porque não queria fazer de conta que estava trabalhando da gestão, quando eu tinha um substituto que era competente para fazer isso, enquanto eu cuidava de minha tese de doutorado. Nos outros 34 meses de gestão, estive presente trabalhando pela Ordem. Quanto à questão de problemas financeiros da Ordem, nós vivemos uma situação nacional de crise econômica. Nós abrimos mão de uma receita de R$ 1.800.000, de uma famigerada taxa da OAB, que a Ordem sempre recebeu e que não tinha previsão legal e que era imoral e nos deixava de mãos atadas diante do Tribunal de Justiça. Mas nós estamos com soluções criativas, mantendo e expandindo todos os trabalhos da OAB. Não consigo entender quando se fala que a OAB está quebrada, que a OAB está insolvente, quando a OAB inaugura salas da OAB em todas as comarcas do Piauí, inaugura 9 OAB Offices por todo o Piauí, com escritórios compartilhados para os jovens advogados, realiza um recorde de 13 cursos de pós-graduação presenciais, inclusive no interior. Então não há, doutora Georgia, qualquer tipo de falência da OAB. Candidata Georgia Nunes tem 1 minuto para a réplica. Doutor Lucas Vila, então o senhor acha natural ser eleito e deixar de exercer as funções que a classe lhe conferiu para tratar de assuntos pessoais? Leva a crer, portanto, que também como presidente o senhor poderá vir a se afastar para tratar de assuntos pessoais em detrimento da vontade e da necessidade da categoria da advocacia e da sociedade piauiense. Falando em crise, já que o senhor disse da necessidade da crise nacional, eu pergunto também por que só no Piauí a anuidade foi aumentada em 13%, enquanto todas as outras seccionais congelaram a anuidade. O senhor fala da perda da taxa judicial, mas em 2016 a taxa existia, e mesmo assim foi contraído empréstimo em instituição financeira, e mesmo assim ficou em déficit orçamentário as contas do orçamento da nossa instituição. É preciso falar a verdade para a advocacia, esclarecer os fatos, informar. Você, advogado, precisa ter conhecimento. Infelizmente, nós tivemos que entrar na justiça
Justiça para obter essas informações. Tempo esgotado. Candidato Lucas Villa, 30 segundos para a tréplica. Doutora Georgia, falando em questões pessoais, não fui eu que, enquanto diretor financeiro, paguei uma bolsa de mestrado para mim mesmo e para outros gerentes da OAB, como, por exemplo, o doutor Carlos Iuri, que é seu candidato a tesoureiro nesta eleição. Eu, pelo contrário, fui professor da Escola Superior de Advocacia, coordenei um curso de pós-graduação e abri mão da minha remuneração de professor e de coordenador para ser revertida em bolsas, não para mim, mas para os jovens advogados, doutora Georgia. A candidata Georgia Nunes solicitou o direito de resposta. Vamos, então, consultar os jornalistas da TV Cidade Verde. Doutora Georgia, não foi concedido o direito de resposta. E assim a gente vai encerrando esse primeiro bloco do debate OAB 2018. Daqui a pouco voltaremos com o segundo bloco do nosso debate.